Olha aqui. As pessoas fazem coisas e acham que, como não reconhecem erros, né, que estão sempre certas, que só mesmo uma fraude para tirá-las do jogo. Bem, este é o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que ele realmente pensa a sua maneira que o seu governo é bem sucedido. Até aí, o Bob Ferruia, o Valio Bene, as pessoas têm direito ao auto-engano. Sim. Não é o primeiro. Né? A gente vê muitas pessoas fazendo bobagem, conseguindo resultados contraproducentes, não obstante, seguem adiante com a certeza dos estúpidos. Cada um, na esfera privada, faça aquilo que for do seu agrado. Na esfera pública, na democracia, você tem crivos, você tem avaliações. Tem um senhor absoluto, que é o povo. Este senhor é absoluto segundo regra na democracia. Regras essas que estão consolidadas nas leis. Né? As pesquisas de opinião não andam favoráveis ao Bolsonaro. E não é só do Datafolha. O Datafolha, de fato, trouxe a distância maior entre ele e o Lula. Essa tendência pode se confirmar, pode mudar, a ver. Que o seu governo está mal avaliado, isso é uma evidência, e isso todas as pesquisas de opinião apontam. Ele é o presidente com a pior avaliação em primeiro mandato nesta fase, quando comparado com outros que o antecederam em primeiro mandato. A CPI tem demonstrado, tem sistematizado alguns dos motivos dessa avaliação ruim. Pouco nos demos conta, o CEO para a América Latina da Pfizer, Carlos Murilo, né? Murilo com certeza, vê só se o Isso, nome Carlos é Murilo. Carlos Murilo. É isso mesmo. O depoimento dele ontem, depois quando a gente vai ver no detalhe, foi devastador também. E técnico, porque aliás, ele foi de uma elegância, precisa ter uma fleuma, né? Aliás, parabéns ao Carlos Murilo. Né? Às vezes a gente pegava no fundo do olhar dele, perguntando, meu Deus, que gente é essa? Né? Mas ele poderia falar, não pensei isso. Não, tá bom, Carlos, isso é uma interpretação minha. Olhava assim. Atenção, foram 6 ofertas da Pfizer para o governo brasileiro antes que se fechasse um acordo de vacina. 6 ofertas. 14 de agosto, 18 de agosto, 26 de agosto, 11 de novembro, 24 de novembro e depois outra em fevereiro deste ano, dia 15 de fevereiro, e só em março deste ano é que se fez o acordo. O Brasil poderia ter até junho 18,5 milhões de vacinas. Mês que vem, da Pfizer. Nós temos até agora 2,2 milhões. Poderia ter recebido 1.500.000 doses em dezembro de 2020. 4.500.000 doses até março. E em razão da incompetência, da omissão e da intromissão de pessoas alheias à saúde e ao conhecimento técnico específico, simplesmente essas ofertas eram ignoradas. No começo de dezembro, Jair Bolsonaro disse
que se alguém virasse jacaré ou começasse a falar fino, não tinha o que reclamar depois, porque ele dizia que a Pfizer fazia contratos com cláusulas leoninas. O que ele chamava de cláusula leonina, aquilo que toda farmacêutica faz, dizer que não se responsabiliza por eventuais efeitos adversos, mas isso é um clássico das vacinações, porque senão não tem vacina. E uma exigência feita a todos os países, não apenas ao Brasil. No fim de dezembro do ano passado, ele disse que o Brasil era um mercado grande, quem quisesse vender vacina para nós, que viesse, pô. Como se... Eu lembro que à época eu estava de férias, comentei muito no Twitter. Como se assim, se o Brasil falasse, não quero vacina, as farmacêuticas fossem entrar em parafuso. E as disfunções não são só nessa área, mas essa é a questão mais grave. E, evidentemente, a população está reagindo a isso. E avalia mal o seu governo. E o governo é objetivamente ruim. Acontece que ele não aceita agora a rejeição das urnas, que eu não sei se vai se confirmar. O problema é que, desde já, ele está partindo do princípio de que ele vai ser derrotado e de que ele não vai aceitar o resultado. Ou seja, ele não aceita a democracia que o elegeu. O regime só é democrático se o elege. Se não elege, então não é. Aí, o Lula aparece com uma vantagem considerável na pesquisa Datafolha. 41% no primeiro turno, ele, Bolsonaro, 23%. Né? No segundo turno, 55-32%. Ele esteve em Terenos, Mato Grosso do Sul, né? Participou lá de uma entrega de títulos de posse de terra. E aí disse sobre Lula: um bandido foi posto em liberdade, foi tornado elegível, no meu entender, para ser presidente. Na fraude. Ele só ganha na fraude no ano que vem. Como assim? Como assim? Olha aqui. O PT foi deposto por impeachment, protestou, mas aceitou o resultado. Perdeu a eleição, aceitou o resultado. Aliás, o Lula perdeu sucessivas eleições presidenciais e sempre aceitou o resultado, ou não? Ou alguma vez o Lula falou que houve fraude? Quando ele perdeu? Não é? O Bolsonaro, desde já, diz: se eu perder é fraude. Então, só tem um resultado aceitável na eleição, se eu ganhar. Que é coisa do pensamento de alguém que é candidato a tirano, não a presidente da República. E claro, com isso, tentando colocar em dúvida, desde já, o resultado das eleições em urna eletrônica, porque ele quer o voto impresso. O voto impresso da forma como eles querem, serve a controle de voto por milícias e coronéis. Porque eles querem voto impresso de verdade. Que é quebra de sigilo de voto, que é inconstitucional, em primeiro lugar. 2, se ele já está dizendo, então digamos assim, não quero voto entregue na mão da pessoa, eu quero só que tenha uma impressão. Bom, se ele já está dizendo que não há como ele perder a eleição, ele quer o voto impresso para quê? Para submeter uma recontagem, paralisar o país e ficar recontando o voto, porque ele já está dizendo que não vai aceitar. E ele não tem, obviamente, nenhuma evidência, e inexistem evidências, de fraude. Tanto é que ele foi eleito. Tanto é que uma safra imensa de bolsonaristas foi eleita. E aí as coisas se complicam, porque ele voltou a convocar manifestações golpistas, né?
Então, ele agora, vídeos seus no WhatsApp, nas suas redes sociais, convocando as pessoas para 2 manifestações nesse fim de semana, né? Uma de ruralistas em Brasília, e outra chamada Marcha da Família Cristã pela Liberdade. Isso aqui remete, e eles não têm nenhuma vergonha de fazer isso, remete à Marcha com Deus pela Liberdade, que antecedeu o golpe de 64. E que serviu assim de uma espécie de justificativa para a intervenção militar, dizendo a sociedade que era a intervenção. Marcha da Família Cristã pela Liberdade, por quê? A família cristã está sofrendo alguma ameaça? Os cristãos estão sendo ameaçados de algum jeito? Por quem? Eu sou cristão. Qual é a ameaça que existe a cristãos no Brasil? Mas uma tentativa aqui é que quando eles falam cristão, na verdade eles querem mobilizar os evangélicos. E uma tentativa também de se colocar como monopolista do voto evangélico. O que eles também não são. Porque a pesquisa também indica que não. Há um empate técnico com o Lula numericamente à frente, 35-34, na distribuição dos votos evangélicos. Então isso aqui, em primeiro lugar, é conversa de perdedor. E em segundo lugar, é conversa de quem não aceita. Agora, note, não é que ele não aceita a derrota para o Lula, ele não aceitaria derrota para ninguém. Então, segundo o Bolsonaro, não precisaria nem haver eleição. Ele considera o seu governo tão virtuoso, mas tão virtuoso, nessa marcha para os 500 mil mortos, que nem eleição precisaria haver. Não é? Isto aqui é típico de quem está querendo criar confusão. E há aqui, eu vejo algumas pessoas, por que não faz o voto impresso? Está aqui caracterizado. Se ele acha que não há como ele perder uma eleição, a hora que as urnas eletrônicas disserem perdeu, se é que vão dizer, eu não sei. Depende. A eleição não é agora, falta quase 1 ano e meio. Mas se disserem perdeu, ele vai querer recontar urna por urna. E deixar o país paralisado. Essa é a intenção. Não aceita a democracia, não aceita as regras do jogo, não aceita a Constituição, não aceita aquilo que numa disputa é próprio, é característica intrínseca da dita cuja, que é perder. Ou disputa não há. Só há vencedores porque há perdedores. Não é? Mas ele diz, não, o perdedor eu sei que tem que ter, desde que não seja eu. Então é permanentemente a linguagem da truculência, da ameaça. E aí, como os seus vão para a rua para espalhar vírus com grande facilidade, então fica convocando essas manifestações. Agora, não tem a maioria da população. Ele está querendo, de qualquer modo, ver Bolsonaro não se conforma com o fato de que não há conflitos civis armados no Brasil. Ele precisa disso. Ele precisa disso porque ele quer uma intervenção de natureza armada. É essa a sua natureza. Nunca respeitou a democracia, não ia respeitar agora. Eu lamento por todos aqueles que se equivocaram. E não venham me dizer, Bolsonaro era a única alternativa. Não, não é. Não é. Mesmo quem não queria votar no PT, no primeiro turno tinha. Nossa, tinha um batalhão, né? Não, depois que ele chegar ao poder, ele vai se acomodar. Não vai. Não vai, não se acomoda.
Daí o seu papel permanente de ficar convocando as pessoas. E aí vi com esse negócio, um bandido foi posto em liberdade, foi tornado elegível, no meu entender, para ser presidente na fraude. Claro, foi uma grande tramóia do Supremo para botar o Lula elegível, só para derrotar o Bolsonaro. Como se, Bolsonaro, você não tivesse sido eleito, porque aí sim, aquele que você fez ministro condenou o seu adversário sem prova. Não precisa ser lulista para falar isso. Basta ver os fatos. E depois, né, Bolsonaro, família que emprega Adriano da Nóbrega, miliciano, vai falar de bandido? De intimidade com bandido? Acho que não, né? Acho que nem pega bem. Família que tem rachadinha na sua história, já que vocês se identificam com uma família na política, vai falar de bandido? Agora, você pode achar o Lula bandido quando você quiser. A justiça fez o que tinha de fazer, apontou a suspeição de um juiz, num caso, a incompetência no outro, e aí digo eu, isso não é o STF, o condenado foi condenado sem prova. Não é? Agora faça o seguinte, tente se conformar com a democracia. Se não, vai ser o quê? E se perder? Vai para a guerra civil? É isso? É esse que será o seu legado? Hã? Os 500 e poucos mil mortos que então haverá de Covid-19 não basta? Não basta matar de vírus? Não basta que sua política mate a bala? Você também quer um massacre? Confronto de rua? Aliás, massacres também há, né? É bom começar a ajustar esse discurso. É bom começar a ajustar esse discurso. Porque a chance de perder realmente é grande, é enorme. Para Lula ou para outro. Mas também a chance de ganhar. Só que aí teria de mudar de rota, mudar de rumo. Eu até brinquei ontem aqui, não foi, meninos? Eu disse assim, não, Bolsonaro, não me ouça não, Sim. Ouça o Carluxo. E ele está ouvindo. É isso aí. Carluxo no comando. O mesmo Carluxo que teve interferência direta, agora se sabe, no processo de compra de vacinas, com o resultado conhecido. Né? Bolsonaro, eu entendo que você desconfie muito do sistema que o fez presidente. Porque isso intimamente, do ponto de vista psicanalítico, querido, só para encerrar, sabem todos os psicanalistas que me ouvem, o que o Bolsonaro está fazendo é uma confissão. O que o Bolsonaro, ou melhor, uma admissão de incompetência. O Bolsonaro diz intimamente, não é possível que esse sistema não seja fraudulento. Afinal de contas, eu me elegi por ele. Quer dizer, nem Bolsonaro acredita que foi eleito presidente da República, que merece esse galardão, que merece esse prêmio, então lhe resta desconfiar do sistema. Aí, como ele está mal, ele fala, bom, o sistema que me colocou lá, agora vai tentar colocar o Lula. Né? Mas, infelizmente, Bolsonaro, infelizmente, você foi eleito sem fraude. Você foi eleito mesmo. E sim, o seu íntimo tem razão.
foi um erro desastroso para o país.